Irmão, não se brinca com o pecado. Uma pequena brecha deixada aberta em sua vida é uma porta escancarada para Satanás destruir tudo ao seu redor. David Wilson. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Nós vivemos uma guerra constante, onde quando pecamos, abrimos uma brecha, onde Satanás pode atingir tanto as nossas vidas quanto a vida de quem amamos. Se somos casados, é a nossa esposa, é o nosso marido. Se temos filhos, são os nossos filhos. Se somos solteiros e moramos com os nossos pais, são os nossos pais. E o corpo de Cristo, a vida dos irmãos. Quando pecamos, abrimos essa brecha para Satanás assim articular o mal dele nas pessoas que nós amamos. Nós pensamos muitas das vezes, não, isso só atinge a mim, mas não, abre brecha. Eu peco aqui hoje, mas a minha esposa está sendo atingida por dados de Satanás. Se você peca aqui hoje, o seu marido está sendo atingido por os dados de Satanás. A igreja e o corpo, os irmãos. Um pecado acariciado é como deixar uma víbora debaixo da sua cama. Mais cedo ou mais tarde, ela te morde. E não apenas a você, mas a todos que estão perto. Charles Spurgeon. Aqui, em Isaías capítulo 59, versículo 2, mas as suas maldades fazem separação entre você e o seu Deus. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aqui o povo clamava, mas Deus não respondia, porque quando pecamos, colocamos uma barreira entre nós e o Senhor. É como se nós, em Cristo Jesus, o povo de Deus, estivesse cercado por uma cerca elétrica. Mas quando nós pecamos, essa cerca é rompida. E a palavra diz que Satanás anda como um leão bramando a quem possa tragar. Satanás anda ao derredor dessa cerca, esperando somente uma brecha. Quando essa cerca de choque é rompida, ele tem acesso para atingir as nossas vidas. Como nós devemos ter essa consciência e o temor do Senhor para que nós andemos em santidade e não dando brecha ao inimigo. O problema não era o ouvido de Deus. Aqui, continuando a experiência de Isaías 59. O problema não era o ouvido de Deus, mas o pecado do povo, que colocava uma barreira entre eles e o Senhor. Toda vez que escolhemos o pecado, desligamos do Senhor. Colocamos essa barreira e não conseguimos
ter contato, porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que anda em trevas não pode ser luz. O Senhor é luz. Quando nós pecamos conscientemente, estamos em trevas e ali não há luz. Devemos nos arrepender e tampar essas brechas, ir lá e emendar essa cerca de choque, tampar essas brechas. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Quem abre uma cova, nele cairá, e quem rompe o muro será mordido por uma cobra. Aqui Salomão usa uma poética para mostrar que ações imprudentes trazem consequências perigosas. Que ele trazendo uma imagem poética, uma ilustração. Romper o muro, ou seja, abrir brechas espirituais. É perigoso porque o inimigo ataca por ali. Muitos pais abrem brechas e os seus filhos sofrem. Muitos líderes caem e toda a igreja sente. Isso não mostra que meu pecado não é só meu. Ele pode ser a porta de entrada para a destruição de outros. Quando damos brecha, abrimos brecha, o corpo de Cristo sente, a igreja sente. Lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo. Pessoas que sentem, que choram, que sofrem umas pelas outras, pela atitude uma das outras. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Abro brecha para que os irmãos sofram, abro brecha para que minha família sofra. Tampar essas brechas. Em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Quando damos brechas, damos lugar ao diabo. A palavra diz: não deem lugar ao diabo, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Aqui Paulo estava falando sobre a nova vida em Cristo. Ele diz que devemos abandonar a mentira, o furor, a amargura e nos revestirmos do novo homem. No meio disso, ele solta essa frase poderosa: não deem lugar ao diabo. Cada pecado não confessado, cada atitude não tratada é um lugar que damos ao inimigo. É como entregar uma chave da nossa casa para o ladrão. Santidade é muralha. Como darmos a chave para o ladrão e dizer: pode roubar. Quando pecamos, nós estamos dando a chave da casa. Pode roubar, pode destruir. E a santidade é essa muralha, essa cerca de choque bem forte e resistente que impede que o mal entre. E guarda os que estão ali dentro. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7,
Maridos, vivam com as suas esposas com entendimento, para que não se interrompam as suas orações. Pedro orienta os maridos a tratarem bem suas esposas, pois do contrário, até as orações seriam impedidas. Como tratamos as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os irmãos, o corpo de Cristo, bem, em santidade a Cristo Jesus, obedecendo toda a sua palavra e não abrindo brecha para Satanás. O pecado na vida pessoal pode afetar a comunhão da casa com Deus, como orar junto, jejuar, buscar direção. Se há brechas abertas, quando buscamos a santidade, toda a casa é abençoada. Josué capítulo 7, versículo 1. Porém os filhos de Israel foram infiéis com relação às coisas condenadas. Acã se apossou de coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus ordenou que não pegassem nada da cidade de Jericó, mas Acã desobedeceu, pegou o ouro e roupas escondido. Por causa dele, o povo foi derrotado na batalha seguinte, e 36 homens morreram. O pecado de um homem trouxe derrota para todo o povo. Deus mostrou que o pecado escondido não fica sem consequência. Quando um peca, todo o corpo sente. Vivemos num corpo de Cristo, santo. Devemos andar em santidade para que as nossas vidas e as vidas da nossa família sejam guardadas pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos os membros todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se alegram. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um é honrado, todos assim também se alegram. É honrados também por aquele membro. Que Paulo explicando como a igreja e é o corpo de Cristo, cada membro tem uma função, mas todos estão ligados entre si. Se eu abro brecha, eu trago peso para o corpo. Quando eu caio, não é só minha queda, é um impacto que reverbera em irmãos, esposas, filhos. Andar em santidade é honrar a aliança do corpo de Cristo. Toda brecha espiritual é um convite para o inimigo. Se você ama sua família e o corpo de Cristo, feche as brechas, vigie e ande em santidade. Fechar as brechas. Examinarmos, ver onde estão as brechas, pegar nosso alicatinho e ir lá e emendar essa cerca, fechar as brechas. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Que o Senhor opere isso nas nossas vidas. Deus abençoe.